temos estudado uma série de mensagens cujo tema é o que Jesus espera de nós. Tá? Uma série de mensagens que se fundamenta lá no texto de Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus, após a sua ressurreição, então aparece ali para os seus discípulos e diz para eles: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a esses discípulos que vocês fizeram a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A série se baseia nessa ordem de Jesus, de ensinarmos outros, inclusive a nós mesmos, a obedecer todas as coisas que ele mandou. E aí eu disse já naquela mensagem inicial de abertura a essa série, que nós falhamos em muitas medidas no cumprimento dessa ordem. Nós falhamos porque mal sabemos intelectualmente todas as coisas que Jesus ordenou. Esse é um problema. E essa série visa lidar com esse problema, de não sabermos todas as ordens que Jesus deu. A segunda coisa é que nós não devemos apenas saber as ordens, nós devemos obedecer todas elas. O negócio fica mais feio. Mas não é só saber e só obedecer tudo que Jesus mandou, mas Jesus falou que a gente tem que ensinar também. E para piorar, não é só ensinar as pessoas a reproduzirem, a gente tem que ensinar as pessoas a obedecerem. Percebe como o negócio vai piorando? Não é só saber, é obedecer. Mas não é só saber e obedecer, é ensinar. Mas não é só ensinar a pessoa a reproduzir, é ensinar ela a obedecer. É isso que a gente tem diante de nós. Esse é o desafio, essa é a nossa missão. E aí o intuito dessa série é mostrar então quais são essas ordens, o que é que Jesus ensinou de fato, para que não somente nós comecemos a saber e obedecer, mas para que nós ensinemos outros a obedecer também. Hoje nós falaremos sobre um dos temas que eu considero um dos mais importantes na Bíblia. E pode parecer surpresa para você, mas foi um dos temas que Jesus mais ensinou. E talvez você esteja pensando que eu vou falar sobre sexo ou algum pecado sexual aqui. Porque nós costumeiramente falamos como Jesus condenou pecados de natureza sexual. Mas sabe que Jesus falou muito mais sobre dinheiro? E não no sentido de que devemos encher a igreja de dinheiro. Não é esse tipo de pregação que você ouvirá. Mas Jesus nos ensinou mais como nós devemos nos relacionar com dinheiro, mais do que ele falou sobre sexo. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. O que é que Jesus nos ordenou a respeito do nosso relacionamento com as riquezas? Eu vou apenas dar um vislumbre para vocês de vários textos. Eu vou apenas citá-los rapidamente, de como essa foi uma ênfase no ministério de Jesus. Olha só, o texto que nós vamos ler hoje, ele é citado 3 vezes agora. Versículo 19, vamos ler de Mateus 6, diz: não ajunteis tesouros na terra. Versículo 21 do Mateus 6, Jesus diz: onde tiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 24, todos esses nós leremos hoje. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ok. Agora, outro texto, Mateus 6, versículo 31. Não fiquem ansiosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que devemos vestir. Está falando sobre dinheiro no final das contas. Marcos 4, versículo 19. Jesus diz: o engano das riquezas e os desejos de outras coisas entram e sufocam a palavra. A palavra que é semeada, ela é sufocada pelo desejo das riquezas. Versículo 20 de Lucas capítulo 6. Jesus diz: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas 12, versículo 15. Lucas 6, versículo 24, desculpa. Mas ai de vocês ricos, porque já receberam a sua consolação. Lucas 12, versículo 15. Tomem cuidado e estejam atentos contra toda cobiça, pois a vida de alguém não consiste na abundância dos seus bens. Lucas 12, 33. Venda os seus bens e dê aos necessitados. E por último, Lucas 14, versículo 33. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo.
Eu não quero que vocês decorem esses textos. A minha intenção aqui é apenas mostrar a abundância de vezes que Jesus falou sobre o nosso relacionamento com riquezas. E o que me surpreende é o quão pouco falamos sobre isso. A começar em mim. Se Jesus deu tanta atenção para esse tema, por que falamos tão pouco? Ou por que prestamos tão poucas contas deste assunto? Escancarando o problema diante de todos nós, agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Leremos os versículos 19 até o 24. Mateus 6, 19 a 24. A palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugens não destroem, e onde ladrões não arrombam e nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu acho esse um dos textos mais desafiadores de toda a Bíblia. É difícil de pregá-lo. Se eu fosse da teoria de que alguém só pode pregar algo que vive, eu certamente não estaria pregando agora. Esse texto é muito desafiador. Ele quebra a gente. Porque, seja se você se considerar rico ou pobre, independe de onde você se coloca nessas categorias, nenhum de nós pode dizer, esse texto não é para mim. Nenhum de nós. Nenhum de nós pode dizer, olha, eu sou pobre, eu não preciso ouvir de dinheiro. Os discípulos que estavam ouvindo esse sermão eram pobres. Eu ouso dizer até que o mais rico dentre eles era mais pobre que o mais pobre aqui. Portanto, esse texto é para todos nós. Porque a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que nós estaremos prontos a admitir. E eu quero falar nesse texto de 3 contrastes que vão nos direcionar nos 3 pontos dessa mensagem. Existem 3 contrastes claros aqui. Eu não vou seguir a ordem de que eles aparecem, sim a ordem que eu vou expô-los. O primeiro contraste é que o texto fala de olhos bons e olhos maus. O texto fala também de um senhor, que é um senhor bom e um senhor mau. E o texto fala de tesouro, um tesouro do céu e um tesouro da terra. 3 contrastes. E nesses 3 contrastes nós vamos ver 3 coisas. A primeira delas, como o dinheiro nos cega. Como o dinheiro nos cega? Através de um contraste. O segundo contraste, nós vamos ver como o dinheiro revela quem nos domina. E por último, como ser livres do domínio do dinheiro. Como o dinheiro nos cega, como o dinheiro nos revela quem nos domina e como ser livres do domínio do dinheiro. Comecemos pelo versículo 22 e 23 que lemos, é o meio do texto. Jesus diz, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Jesus está nos chamando aqui a uma sala. Tá? Pense nessa imagem. Uma sala iluminada, mas sem um olho bom. Sem o olho aberto, por exemplo. O que adianta uma sala estar tão bem iluminada quanto essa, mas você andar por ela,
por esse salão de olhos fechados. Ou se você tem um problema de visão e não está conseguindo enxergar, não adianta nada as luzes estarem acesas. Você vai tropeçar. E não só isso, não só os seus olhos serão prejudicados, mas o seu corpo inteiro, ao tropeçar e ao cair, será prejudicado pela sua falta de visão. Sem um olho bom ou sem o olho aberto, todo o seu corpo cairá na escuridão. É isso que Jesus está dizendo. Agora, o olho que não funciona não serve para nada, porque essa é a finalidade do olho. Mesmo numa sala cheia de luz, se o olho não funciona, ele não serve para nada. Agora, você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com dinheiro. O versículo anterior, ele estava falando sobre dinheiro, claramente. O versículo posterior, ele está falando sobre dinheiro, claramente. Então, nós precisamos entender que esse versículo do meio também está falando sobre isso. E qual que é a ideia que Jesus está querendo passar aqui? Ele está querendo dizer, o dinheiro nos cega. O dinheiro nos cega. Inclusive, a palavra bom aqui, que é usada, se os nossos olhos forem bons, é a mesma palavra no original, no grego, para generosidade. Então, na verdade, o texto poderia ser traduzido como, se os seus olhos forem generosos. Por que ele está dizendo isso? Em outras palavras, se os seus olhos não forem generosos, ou seja, se os seus olhos forem avarentos, ou seja, não bons, você está cego para todo o resto. É isso que ele está dizendo. Você pode estar num quarto todo iluminado, mas se seus olhos não forem bons, todo o seu corpo cairá na escuridão. Ele está dizendo, se os seus olhos forem avarentos, todo o resto da sua vida será afetado, porque você anda cego. O dinheiro tem poder de nos cegar. Eu nem precisaria gastar muito tempo aqui, porque não precisa de muito para a gente perceber que é isso que acontece. Mas como o dinheiro nos cega? Eu quero tentar gastar um tempinho aqui mostrando como, qual é o mecanismo que o dinheiro usa para nos cegar. Em primeiro lugar, o dinheiro ele nos impede de ver a influência dele mesmo, do dinheiro em nossa vida. Eu vou te mostrar como. O amor ao dinheiro é o pecado que mais Jesus fala, mas achamos que nós não temos problema nessa área. O Tim Keller ele conta uma história. O Tim Keller é um pastor americano, norte-americano, que faleceu ano passado. Ele conta que uma vez ele foi pregar sobre 7 pecados capitais num café de empresários. E ele disse que ele foi começando a pregar lá tal, e toda vez estava cheio. Cheio. E a sua esposa falou para ele, olha, o dia que você for falar sobre avareza vai estar vazio. Avareza é amor ao dinheiro. E ele falou que foi engraçado como exatamente isso aconteceu. Todos os dias estavam cheios, mas no dia que ele foi pregar sobre avareza estava vazio. Será que é porque é um assunto que todo mundo sabe? Aí não tinha novidade a ser falado sobre o assunto? Ou porque justamente o dinheiro nos cega a tal ponto de que talvez aquilo que mais nós necessitaríamos ouvir, nós não queremos. Porque ele nos cega. Porque achamos que não precisamos. Jesus diz, lá em Lucas capítulo 12, versículo 15, tenham cuidado de se livrarem de toda e qualquer avareza. Tenham cuidado. Porque a avareza te engana. E por isso prestem atenção, tenham cuidado de se livrar disso. É engraçado que Jesus não diz, cuidado para que vocês não estejam cometendo adultério com alguém. Ele não diz isso. Sabe por quê? Porque você sabe quando está cometendo adultério. Não estou dizendo que alguém esteja fazendo isso aqui, mas alguém que está cometendo adultério sabe que está fazendo. Ele não chega no meio do ato sexual e olha para a pessoa que não é seu cônjuge e diz, nossa, eu achei que fosse minha esposa. Não acontece, você sabe o que está fazendo. Agora Jesus está falando, o dinheiro não é assim. Você pode estar sendo avarento. Você pode estar sucumbindo para o poder do amor do dinheiro e você não sabe. Porque ele te cega. Jesus nos alerta quanto ao perigo de estarmos sendo gananciosos
Porque nós nunca achamos que estamos lutando contra isso. Nunca, e eu vou dar um exemplo particular, nunca ninguém me procurou. Nunca. Pedindo aconselhamento, porque está lutando contra o amor ao dinheiro. Se me procurou, eu não lembro. E se me procurou, foi talvez de maneira tão rara que eu não estou lembrando agora. Mas, por quê? Isso é algo que Jesus alertou tanto, porque a gente não tem esse costume de dizer, meu Deus, eu tenho um problema com isso. Eu preciso de ajuda. Só quando está na pior, quando você está endividado até o último fio de cabelo, você não sabe o que você faz, você fez um monte de besteira por conta disso, aí de repente você fala, não, meu Deus, eu me ferrei tantas vezes, agora eu preciso de ajuda. Mas até lá, a gente não fala, a gente procura problema conjugal, a gente procura problema com os filhos, a gente procura por uma série de pecados, mas esse, a gente não procura ajuda. A gente não acha que luta contra isso. Como o dinheiro nos cega? Em segundo lugar, o dinheiro nos impede de vermos as nossas escolhas de estilo de vida. As pessoas acham que só ricos têm esse pecado. Só ricos são avarentos. E o problema disso é que ninguém se acha rico. Ninguém se acha rico. Todo mundo acha que se compara com uma classe maior e fala, não sou rico. O condomínio dos meus pais é cheio de gente rica, que eu não me acho rico, eles são ricos. E quando eu estou perto deles, eu vejo eles conversando e eles falam que eles não são ricos. E eu tenho certeza que no círculo das pessoas que eles acham ricos, eles também não se acham ricos. Sempre o rico é aquele que tem mais e ninguém se acha rico. Sempre tem alguém que tem mais e que gasta mais do que a gente. E a gente tem um grande problema porque a gente sempre está tentando comprar o último modelo de celular, de carro, de relógio. Somos uma cultura viciada em upgrade. Eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Eu tenho esse celular aqui. A Apple lançou um novo que não tem quase... É 1 megapixel de diferença. Eu estou doido para comprar. Eu não me seguro. Se não tivesse a Karina, eu estava morando na rua, mas com todos os produtos da Apple. A gente parece que nunca tem o suficiente. É só entrar um pouquinho mais de dinheiro na conta e então a gente pensa, opa, agora eu posso pagar por isso. Agora eu posso. E se eu não posso, eu parcelo. Nós gastamos, no final das contas, demais conosco mesmo e nem nos damos conta disso. E nem queremos nos dar conta disso, para falar a verdade. Porque é incômodo. É uma área, por exemplo, que nós não queremos prestar contas para ninguém. Ou você tem prestado contas do seu orçamento, do que você faz com o seu dinheiro? Provavelmente você nem sabe. Provavelmente você nem contabiliza o quanto dinheiro de você gasta com você e com os outros. Agora, prestar contas disso para alguém? Talvez o seu melhor amigo não saiba como você gasta o seu dinheiro. Talvez você até preste contas sexualmente falando. Mas, financeiramente falando, eu desconheço. Possivelmente ninguém aqui diria, olha, pastor, sinceramente, eu não poderia dar mais. Eu não poderia ser mais generoso. Ou eu não poderia viver de modo mais simples do que eu vivo agora. Talvez nenhum de nós pudesse dizer isso. Mas ainda assim, nós não enxergamos o poder do dinheiro em nossa própria vida. O dinheiro nos faz não querer olhar para isso. E Jesus diz, se seus olhos estão fechados, como é profunda a escuridão. Como o dinheiro nos cega, o dinheiro também nos impede de ver a nossa vocação. E aqui está muito importante, esse é um ponto muito importante. O materialismo nos faz escolhermos um emprego, não porque gostamos, não porque somos bons naquilo, não pelo bem que aquilo produz aos outros, mas pelo dinheiro que conseguimos. E infelizmente, irmãos, nós como cristãos devemos aceitar de que no final das contas nós somos iguais àqueles que nunca ouviram essas exortações de Jesus. Às vezes a gente pega ensinando os nossos filhos iguais ao mundo. Ensinando a escolher uma profissão com base no dinheiro que vai ganhar.
O que é isso senão amor ao dinheiro? O que é isso senão o dinheiro nos cegando, nos impedindo de ver vocação, chamado? Um cristão trabalha com chamado, com vocação e não por dinheiro. Você não se pergunta se seu emprego está prejudicando alguém ou o meio, se está beneficiando o seu bairro. Se é considerado legal, então está tudo certo. Mas não é assim. Não nos fazemos essas perguntas porque não queremos ver as respostas. E se seus olhos estão fechados, Jesus diz, como é profunda essa escuridão. Em primeiro lugar, irmãos, o dinheiro nos cega. Deu para ficar claro já isso. O dinheiro nos cega. Mas o dinheiro faz outra coisa. Eu quero caminhar para o segundo ponto dessa mensagem, que também se fundamenta num contraste. O primeiro contraste é entre olho bom e ruim. Mas Jesus diz que o dinheiro não faz só isso. O dinheiro também ele revela quem nos domina. O dinheiro é uma das melhores formas de revelar o que vai no nosso coração. Para isso, basta olhar para onde o nosso dinheiro vai. Versículo 21 e depois o versículo 24. 21, Jesus diz, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. E no final do versículo 24, Jesus diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quer saber? Aquilo que você verdadeiramente ama, aquilo que verdadeiramente vai no seu coração, olhe para onde o seu dinheiro tem ido. É duro. Eu não estou bem falando isso, não. É duro, é uma realidade difícil. E para piorar, Jesus ainda fala que isso pode ser o nosso Deus. Ele diz, vocês não podem servir a Deus, em letra maiúscula, Deus, Deus verdadeiro, e ao dinheiro ao mesmo tempo. E sabe o que é a palavra dinheiro aqui, traduzida? Sabe qual é a palavra no original grego aqui? Mamon. Já ouviu falar? Sabe o que significa a palavra mamon no grego? Aquele a quem se confia. Mamon é isso que significa. Aquele a quem se confia. Jesus está dizendo, vocês não podem adorar a Deus, a quem vocês devem confiar, e ao mesmo tempo a mamon, aquele a quem se confia. Ou as riquezas, ou a Deus. Vocês não podem servir a esses dois senhores. Não dá. O texto diz que não é possível servir a dois senhores, porque ou você vai agradar a um, ou agradar a outro. O Senhor, ele exige lealdade completa. Serviço é ato de adoração. Sabia que culto em inglês é service? A ideia de serviço. Porque culto tem a ver, serviço tem a ver com adoração. Então nós não podemos servir ou adorar a dois senhores. Ao Senhor riqueza, dinheiro, mamon, aquele a quem se confia, e a Deus. Agora, voltando ao versículo 21. Siga o dinheiro e ele vai te levar para o seu mestre. Quer saber quem é o Senhor da sua vida hoje? Siga o seu dinheiro. Vá atrás, veja os rastros que ele deixa. Veja para onde ele tem desembocado. E você vai descobrir quem é o seu verdadeiro Senhor. Pense nisso, se você quiser saber onde seu coração repousa, a quem ele verdadeiramente serve, aonde ele encontra sentido e felicidade, basta olhar para onde o seu dinheiro está indo. Estou falando sério, pega lá o seu extrato bancário, categorize e veja quem é o seu Senhor. Algumas coisas nós compramos e nem sentimos que estamos gastando dinheiro. É engraçado, no casamento principalmente, marido e mulher nunca são iguais, né? Cada um tem a sua prioridade. E naquilo que nós temos como prioridade, a gente não sente gastando dinheiro. A gente sente investindo. Eu sei que tem coisas que eu nem sinto gastando dinheiro, mas dói para a Karina. Tem coisas que ela gasta que doem para mim. Agora, quando os dois gastam com algo que é prioridade para os dois, aí ninguém sente nada. Porque parece que nós estamos investindo, parece que a troca está sendo válida.
Seja lá pelo que nós estamos trocando, por segurança, por conforto, por controle, por conhecimento, seja lá o que nós estamos trocando, o nosso sentimento é que aquilo está valendo. Ah, um preço alto, nossa, para mim nem parece. O dinheiro é um meio para adquirirmos aquilo que nos dá significado. Esse é o problema. O dinheiro é um meio para nos dar aquilo que nos traz significado. E isso aponta para quem é o nosso verdadeiro Senhor. Aquele a quem nós confiamos. Para nos dar significado, sentido, conforto, segurança, importância, valor. Nós dizemos que o nosso verdadeiro é Deus, mas quanto do nosso, aquilo que a gente costuma chamar de nosso dinheiro, vai para ajudar as coisas que Deus diz que deveriam ser nossa prioridade? A gente diz que serve ao Senhor, mas o quanto do dinheiro que é dele, nós usamos para as suas obras, para ajudar aos necessitados, Jesus falou muito sobre isso, para as obras de misericórdia, para a propagação do Evangelho, para as coisas que Deus disse que deveríamos investir. Se Deus é nosso Senhor mesmo, então nosso dinheiro deveria estar desembocando nas coisas que Ele diz para onde deveriam ir. Mas o quanto, de fato, representa isso? Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Ok, o dinheiro então nos cega, mas o dinheiro tem um poder de nos revelar quem verdadeiramente nos domina, nos controla. Mas o momento que todos nós precisamos ouvir para nos livrar desse desespero que nós nos encontramos, como podemos nos livrar do domínio do dinheiro? E Jesus nos deixou a resposta. Versículo 19 e 20, ele diz: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Jesus deixa claro aqui que a maneira de o dinheiro não ter domínio sobre nós é, em primeiro lugar, localizando onde o nosso tesouro está. E então depois, relocar o nosso verdadeiro tesouro. Ele nos convida a mais um contraste, a pensar em tesouros no céu e tesouros na terra. Ele nos convida a pensar aonde nós temos acumulado tesouros. Nós já começamos a identificar quais são os nossos tesouros. Tudo aquilo que nos dá significado, tudo aquilo que nos dá identidade, tudo aquilo que nos confere valor, importância. Então Jesus diz, seja lá o que for o nosso tesouro aqui na terra, ele é frágil. Seja lá o que for o nosso tesouro aqui na terra, ele é passageiro, ele é perecível, ele pode ser roubado, o seu valor é transitório, hoje vale muito, amanhã ou depois não vale nada. Jesus está dizendo, qualquer que seja o tesouro que você tem aqui, ele é frágil, perecível, passageiro. Por isso nós somos uma sociedade em depressão. O que dá razão à nossa vida, o que dá significado e valor à nossa existência é muito frágil. Da noite para o dia pode ser roubado por alguém. Pode perder o seu valor. Entesouramos aquilo que não foi feito para ser entesourado. Por isso que os mais ricos geralmente são os que têm mais problema de depressão. Jesus está querendo nos mostrar que o nosso tesouro é terreno. Então sempre estaremos preocupados. Sempre. Sempre estaremos irados. Sempre estaremos inseguros. Sempre estaremos com medo de ladrões, com medo de ferrugem, com medo de traças. Porque essas coisas podem corromper os nossos tesouros. Por isso Jesus diz, não acumulem tesouros na terra.
Pouco antes de tirar a própria vida, um ateu chamado David Foster Wallace, dando uma palestra para alunos na sua formatura, disse a seguinte frase: se você adora dinheiro e bens, um ateu dizendo isso, se eles são o que dão sentido ao seu viver, então você nunca terá o bastante, nunca sentirá que é o bastante. Ele descobriu isso. Ele só não achou a resposta, porque logo depois ele tirou a própria vida. Ele sentiu que não era o bastante para ele mesmo. Agora, o ponto aqui não é que Jesus proíbe a gente de ter dinheiro. Em nenhum momento Jesus disse isso. Inclusive, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro. O dinheiro pode ser bênção. Jesus não proíbe que sejamos ricos, Jesus não proíbe que nós tenhamos casa própria, Jesus não proíbe que andemos com roupas bonitas, Jesus não proíbe que tenhamos um iPhone, Jesus não proíbe que tenhamos uma poupança ou façamos investimentos. O ponto de Jesus é que nós não devemos colocar o nosso coração em nenhuma dessas coisas. Reconhecer que elas são meios apenas para trazer significado, identidade e importância, quando nós não deveríamos encontrar significado, identidade e importância nessas coisas. Isso é acumular tesouros na terra. Bom, reconhecer isso é o primeiro passo. Mas Jesus vai além. O que literalmente ele está dizendo é que nós não devemos valorizar tesouros terrenos. Essa é a palavra que mais expressa o sentido que Jesus usa a palavra acumular. Ele está dizendo, não valorizem tesouros terrenos. Valorizar significa, se eu tiver isso, então tudo valerá a pena. Se eu tiver isso, eu sei que eu valerei a pena. Você lembra do Senhor dos Anéis? Quando o Sméagol, aquele serzinho horroroso, pega o anel de poder e ele fica falando assim para o anel, meu precioso. Lembra? Meu precioso. O que Jesus está nos proibindo aqui é nós termos alguma coisa na nossa vida, aqui na terra, que nós chamamos meu precioso. No centro de toda a alma humana há algo que você olha e diz, meu precioso. E seja lá o que for, um anel, uma pessoa, um sonho, um carro, uma tecnologia, qualquer coisa que seja. Você será escravizado por isso, assim como Sméagol foi escravizado pelo anel. Você pagará qualquer preço por isso. Você fará qualquer coisa, e agora preste atenção, essa é a parte mais importante dessa mensagem. Todo tesouro que não Jesus vai insistir para que você morra para comprá-lo, para que você morra para adquiri-lo. Ele vai te sugar até a última energia do seu corpo. Mas só Jesus é o único tesouro que morreu para comprar você. Eu vou repetir. Todo tesouro que não Jesus vai insistir para que você morra para obtê-lo, para comprá-lo. Mas só Jesus é o único tesouro que morreu para comprar você. Por isso Jesus diz que temos que fazer outra coisa além de reconhecer o que é o nosso precioso. Algo de maior importância. Precisamos juntar tesouros no céu. Ele está dizendo, vá buscar uma fonte de significado, vá buscar uma fonte de autoestima, vai buscar uma fonte de segurança, de esperança, de conforto, que não dependam e não estejam sujeitos às circunstâncias. Vá buscar uma fonte de tudo isso que ladrão nenhum possa roubar, que nenhuma pessoa ou coisa na terra possa impedir. E então você estará totalmente seguro. Mas como fazemos isso? Como entesouramos algo no céu? O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz claramente o seguinte, abre aspas, Cristo
em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Onde está Cristo, esse grande tesouro? Ele está no céu. Então, acumular tesouros no céu significa acumular o próprio Cristo, entesourar a Cristo. Paulo ainda em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3 diz: e uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado, pois vocês morreram para essa vida, e agora a verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Mais um exemplo, Jesus diz para um homem rico, certa vez, que ele queria seguir, o que ele deveria fazer para ser salvo? Jesus diz, cumpra os mandamentos. Eu cumpro os mandamentos desde a minha infância. E Jesus diz, então dê tudo o que vocês têm aos pobres e me siga. E aquele homem sai triste, porque ele tinha muitos bens. O que Jesus estava dizendo é, desista de tudo que você considera seu precioso e me entesoure. Que eu seja o valor supremo, eu sou a pérola de grande valor. No ponto de você abandonar tudo que você achava que tinha, para ter essa pérola. Mas como fazemos isso na prática? Como fazemos de Jesus o nosso tesouro na prática? Porque é isso que nós queremos fazer aqui. Não é apenas crer em Jesus. Você pode crer firmemente em Jesus, realmente nele, e ainda assim o seu coração estar descansando e entesourando outras coisas. Você precisa fazer mais do que acreditar nele. Você precisa ficar maravilhado, extasiado com ele. Você precisa ficar boquiaberto, você precisa estar apaixonado por ele. Você precisa amá-lo dessa forma porque ele é o único tesouro durável e infinitamente valioso. Só ele pode nos preencher por completo. Só ele não tem necessidade de um upgrade. Só ele, Paulo diz, que não pode ser roubado de nós. Mas como produzir esse amor? Será que se a gente fechar o olho assim e falar, agora vai. A hora que eu abrir o olho, de repente eu vou estar amando Jesus desse jeito, e todo o poder do dinheiro vai se perder da minha vida, e eu vou conseguir finalmente... Não funciona assim. Não basta a força de vontade. É insuficiente, a gente não consegue. Mas como produzir esse amor, então? E a resposta é simples, mas a gente vai passar a vida inteira tentando e fazendo isso. A resposta é que precisamos entender o que ele fez. Não é tanto o que a gente tem que fazer, mas entender o que ele fez e meditar o que ele fez por muito tempo, todos os dias da nossa vida. Antes de nascer, eu vou te dar um exemplo claro do que ele fez. Antes de nascer, como um bebezinho em Belém, Jesus tinha todo o tesouro, ele tinha toda a segurança, ele tinha todo o amor, ele tinha todo o conforto, ele tinha toda a honra, todo o louvor, toda a beleza, toda a riqueza. Jesus tinha tudo isso, tudo. Mas ele deixou tudo isso para viver uma vida de privação aqui na terra. Nascer numa família pobre, na Palestina, numa época miserável. Por quê? Porque ele queria algo mais do que o seu tesouro. Ele queria algo que ele ainda não tinha. E para isso ele deixou todo o seu tesouro para trás. Por coisas que nem eram valiosas. Por nossa causa. Para ele poder dizer, vocês, porém, são povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, versículo 9. Jesus deixou todo o seu tesouro, toda a sua glória, toda a sua honra para valorizar coisas insignificantes como eu e você, para ele poder chamar de meu tesouro, porque é isso que significa propriedade exclusiva de Deus. Nós somos tesouros de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você tem valor. Estou dizendo isso. Na verdade, nós somos miseráveis.
Deus nos entesourar fala mais sobre Ele do que sobre nós. Porque nós não mereceríamos. Nós não temos qualidade. Nós não temos pedigree. Mas ainda assim, Deus resolveu nos entesourar. Assim como eu li naquele versículo, no começo desse culto. Deus encontrou prazer no seu povo. De uma maneira extremamente espetacular. Quando você perceber Jesus morrendo nu, morrendo sem nada, perdendo tudo. Quando você vê Jesus fazendo de você e de mim o seu tesouro naquela cruz, isso fará de Jesus o nosso tesouro. Sem isso não dá. Não basta fechar os olhos, não basta ter força de vontade. Enquanto nós não percebermos o quanto Jesus abriu mão para que nos entesourasse, nós nunca poderemos entesourá-lo. Enquanto não percebemos que Ele nos amou primeiro e o quanto nos amou, nós jamais poderemos amá-lo em resposta. Essa é a única coisa que fará de Jesus o seu tesouro. É a única coisa que levará o seu coração para longe de todas essas outras coisas. Então, de repente, você vai começar a valorizá-lo e você estará livre do poder do dinheiro. Agora, deixa eu te falar uma coisa, isso não é uma coisa que você faz hoje e acabou. Isso é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Que você tem que acordar e você tem que começar a meditar. Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que medita na sua palavra de dia e de noite. Porque precisamos ser lembrados dessas coisas todos os dias, a cada momento. Porque no momento que nós deixarmos de lembrar disso, o dinheiro vai nos lembrar. As propagandas, o marketing, o seu amigo com um novo carro, com um novo iPhone, com a nova roupa, ele vai te lembrar. E a competição está sendo desleal. Porque nós temos sido lembrados por todo um contexto ao nosso redor de que precisamos de mais coisas, que precisamos de mais tesouros aqui, e no final das contas quase não nos lembramos do tesouro que é Cristo. Nós não nos lembramos do que Ele fez para nos entesourar. Assim é desigual. Assim nós não veremos mudança. Mas se você fizer isso de maneira rotineira, então sabe o que vai acontecer? O dinheiro vai perder as suas amarras sobre nós e de repente nós vamos nos ver livres. Então de repente poderemos ser generosos, sabe por quê? Porque dinheiro agora é só dinheiro. Não é mais um meio para alguma coisa. Não é um meio para a minha identidade, para o meu conforto, para a minha segurança, para o meu valor. É só dinheiro, então podemos dar. 10% não vai parecer mais muita coisa. Se você o amar, não vai ter problemas em dar. Não vai ter problemas em recusar gastar tudo consigo mesmo. Paulo, lá em 1 Timóteo, eu estou terminando essa mensagem, ele diz no capítulo 6, versículo 17 a 19, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas pelo contrário, depositem a sua esperança em Deus, naquele a quem se confia. Façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, ajuntando para si um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro. Paulo descobriu o segredo. Ele diz, não depositem a sua esperança naquilo que é instável, mas naquilo que é firme. E quando Jesus é a nossa riqueza, Paulo diz, então podemos ser generosos. Poderemos ser generosos em dar, e ricos em repartir. Sabe o que a palavra generosidade significa no dicionário? Uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outro. Nós poderemos ser generosos somente quando nos lembrarmos da generosidade sacrificial do nosso Rei, que se sacrificou para que nós fôssemos beneficiados. Só assim poderemos ser generosos. Só assim poderemos fazer o que Jesus falou. Ensinem a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus tem nos ordenado o seguinte essa noite. Não amem o dinheiro.
não acumulem tesouros aqui, mas entesoure a Jesus Cristo. E sejam generosos. Esse é o segredo. O segredo é o Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus, nós reconhecemos essa noite, Pai, que de fato o dinheiro tem nos cegado. E há bastante tempo, Deus. O Senhor tem falado tantas vezes nas Escrituras sobre isso, mas mal prestamos conta, mal pedimos ajuda, mal meditamos sobre isso. Mal gastamos tempo analisando o nível do controle que o dinheiro tem exercido sobre nossas vidas. Deus, as nossas pernas bambeiam de sequer olhar para o nosso orçamento e perceber quem é o nosso verdadeiro Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, porque não queremos servir a Mamon. Não podemos servir a Mamon e ao Senhor ao mesmo tempo. Queremos servir somente ao Senhor, porque qualquer outra coisa a quem nos devotarmos nessa vida exigirá o nosso sangue, exigirá a nossa morte. Mas o Senhor é o único tesouro que entregou a sua vida por nós, para nos obter, para ter prazer em nós, para que nós tivéssemos prazer no Senhor. Deus, queremos desfrutar desse relacionamento profundo contigo. Queremos meditar, Deus, agora e até o fim das nossas vidas, de maneira constante, nesse sacrifício perfeito que o Senhor fez por nós. Não queremos nos relacionar como dinheiro, como o mundo se relaciona. Mas não porque queremos ser melhores, mas porque queremos um tesouro que nada nesse mundo possa roubar, que nada possa enferrujar. Queremos o Senhor como o nosso supremo tesouro, a nossa pérola de grande valor, o nosso precioso. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.